Prólogo. Visto que, de acordo com o filósofo, no primeiro livro do céu e do mundo, um pequeno erro no princípio é grande no fim. E por outro lado, como diz Avicena, no primeiro livro de sua metafísica, o ente e a essência são o que é concebido primeiro pelo intelecto, para não acontecer que se erre por ignorância deles, para dissipar-lhes a dificuldade. Importa dizer o que é significado pelo nome de essência e de ente, como se encontra em diversos e como está para as intenções lógicas, isto é, o gênero, a espécie e a diferença. Deve-se passar da significação de ente à significação de essência, de tal modo que, começando pelo mais fácil, o aprendizado se dê de maneira mais adequada, pois devemos receber o conhecimento do simples, a partir do composto, e chegar ao anterior a partir do posterior. Capítulo 1. Cumpre saber que, assim como diz o filósofo, no quinto livro da Metafísica, o ente por si se diz de dois modos. De um modo que é dividido por 10 gêneros, de outro modo, significando a verdade das proposições. A diferença destes é que, do segundo modo, pode ser dito ente tudo aquilo do qual pode ser formada uma proposição afirmativa, ainda que aquilo nada ponha na coisa, modo pelo qual as privações e negações são ditas entes, pois dizemos que a afirmação é oposta à negação, e que a cegueira está no olho. Mas, no primeiro modo, não pode ser dito ente, senão aquilo que põe algo na coisa, donde a cegueira e similares não serem entes do primeiro modo. Portanto, o nome de essência não deriva de ente, dito do segundo modo, pois, deste modo, algo que não tem essência é dito ente, como é evidente nas privações, mas essência deriva de ente, dito do primeiro modo. Daí, o comentador dizer no mesmo lugar que o ente dito do primeiro modo é o que significa a essência da coisa. E visto que, como já se disse, o ente dito deste modo é dividido por 10 gêneros, é preciso que a essência signifique algo comum a todas as naturezas, pelas quais os diversos entes são colocados em diversos gêneros e espécies. Assim, como a humanidade é a essência do homem, igualmente a respeito dos demais. E visto que aquilo pelo que a coisa é estabelecida no próprio gênero ou espécie, é isto que é significado pela definição, indicando o que a coisa é. Daí vem que o nome de essência é transformado pelos filósofos no nome de quididade, e isto é o que o filósofo denomina frequentemente aquilo que algo era ser. Quer dizer, isto pelo que algo tem o ser algo. É dito também forma, na medida em que a certeza de cada coisa é significada pela forma, como diz Avicena no segundo livro de sua Metafísica. Isto também é, através de outro nome, dito natureza, tomando natureza de acordo com o primeiro daqueles 4 modos assinalados por Boécio no livro sobre as duas naturezas. Isto é, na medida em que se diz natureza, tudo aquilo que seja como for, pode ser captado pelo intelecto, pois a coisa não é inteligível, senão pela sua definição e sua essência. E deste modo, o filósofo também diz no quinto livro da Metafísica, que toda substância é natureza. No entanto, o nome de natureza, tomada deste modo, parece significar a essência da coisa na medida em que está ordenada a operação própria da coisa, uma vez que nenhuma coisa é destituída de operação própria. O nome quididade deriva, porém, disto que é significada pela definição, mas é dita essência na medida em que por ela e nela o ente tem o ser. Como, porém, o ente se diz de maneira absoluta, e por primeiro tais substâncias, e posteriormente, e como que sob um certo aspecto, por acidentes, daí vem que há também essência, própria e verdadeiramente, nas substâncias, mas há nos acidentes de um certo modo e sob um certo aspecto. Algumas das substâncias, porém, são simples, e algumas compostas, e em ambas há essência, mas nas simples, de um modo mais verdadeiro e nobre,
de acordo com o que tem também um ser mais nobre. São, com efeito, causa das que são compostas, pelo menos a substância primeira e simples, que é Deus. Mas, como as essências daquelas substâncias nos são mais ocultas, daí devemos começar pelas essências das substâncias compostas, a fim de que, principiando pelo mais fácil, processe-se um aprendizado mais adequado. Capítulo 2. Portanto, nas substâncias compostas, nota-se a forma e a matéria, como no homem a alma e o corpo. Não se pode, porém, dizer que apenas um deles seja denominado essência. De fato, que a matéria sozinha não seja a essência da coisa é patente, pois a coisa tanto é cognoscível como é classificada numa espécie ou num gênero pela sua essência. Ora, nem a matéria é princípio de conhecimento, nem algo é fixado num gênero ou espécie graças a ela, mas graças àquilo que algo é em ato. Também a forma sozinha não pode ser denominada essência da substância composta, embora alguns se esforcem por afirmá-lo. Com efeito, pelo que foi dito, evidencia-se que a essência é aquilo que é significado pela definição da coisa. Ora, a definição das substâncias naturais contém não apenas a forma, mas também a matéria, pois de outro modo as definições naturais e matemáticas não difeririam. Também não se pode dizer que a matéria é posta na definição da substância natural como um acréscimo à sua essência ou como um ente fora de sua essência, porque este tipo de definição é próprio aos acidentes que não têm uma essência perfeita, donde ser preciso que recebam na sua definição o sujeito que está fora do seu gênero. É claro, portanto, que a essência compreende a matéria e a forma. Não se pode, porém, dizer que a essência signifique a relação que há entre a matéria e a forma, ou algo acrescentado a estas, pois isto seria necessariamente um acidente e estranho à coisa. Nem por ela a coisa seria conhecida. Tudo o que cabe à essência, de fato pela forma que é ato da matéria, a matéria é formada ente em ato e este algo, donde aquilo que sobrevém não dá à matéria o ser em ato simplesmente, mas o ser em ato tal, como também os acidentes fazem, por exemplo, a brancura faz branco em ato. Daí, quando tal forma é adquirida, não se fala de gerar-se simplesmente, mas sob um certo aspecto. Resta, pois, que o nome de essência nas substâncias compostas significa aquilo que é composto de matéria e forma. Com isto, harmoniza-se a palavra de Boécio no comentário dos Predicamentos, onde diz que a ousia significa o composto. Com efeito, ousia, entre os gregos é o mesmo que essência entre nós, como ele mesmo diz no livro sobre as duas naturezas. Avicena também diz que a quididade das substâncias compostas é a própria composição de forma e matéria. O comentador também diz, no comentário sobre o livro 7º da Metafísica: A natureza que as espécies nas coisas sujeitas à geração tem é algo intermediário, isto é, composto de matéria e forma. Com isto, concorda também a razão, pois o ser da substância composta não é apenas da forma, nem apenas da matéria, mas do próprio composto. Ora, a essência é de acordo com o que a coisa é dita ser, daí ser preciso que a essência, pela qual a coisa é denominada ente, seja não apenas a forma, nem apenas a matéria, mas ambas, embora a seu modo, somente a forma seja causa deste ser, pois assim o vemos em outros, que são constituídos de vários princípios, que a coisa não é denominada a partir apenas de um daqueles princípios, mas a partir daquele que abarca ambos, como é claro nos sabores, pois a doçura é causa pela ação do que quente, que digere o úmido, e embora o calor seja, desta maneira, causa da doçura, no entanto, o corpo não é denominado doce pelo calor, mas pelo sabor, que abarca o quente e o úmido. Mas como o princípio de individualização é a matéria, disto talvez parecesse decorrer
que a essência, que abarca em si simultaneamente a matéria e a forma, seja apenas particular e não universal, do que decorreria que os universais não teriam definição, se a essência é aquilo que é significado pela definição. Por isso, cumpre saber que a matéria é princípio de individuação, não tomada de qualquer maneira, mas apenas a matéria assinalada. Denomino matéria assinalada a que é considerada sob dimensões determinadas. Esta matéria, no entanto, não é posta na definição do homem na medida em que é homem, mas seria posta na definição de Sócrates, se Sócrates tivesse definição. A matéria não assinalada é posta, no entanto, na definição do homem. De fato, não se põe na definição do homem esta carne e este osso, mas carne e osso de maneira absoluta, os quais são a matéria não assinalada do homem. Assim fica, portanto, claro que a essência do homem e a essência de Sócrates não diferem senão de acordo com o assinalado e o não assinalado. Daí dizer o comentador no comentário sobre o livro 7º da Metafísica, que Sócrates nada mais é que a animalidade e racionalidade, que são sua quiddidade. Assim, também a essência do gênero e a essência da espécie diferem de acordo com o assinalado e o não assinalado, embora haja outro modo de designação num e no outro caso, pois a designação do indivíduo a respeito da espécie é pela matéria determinada pelas dimensões. A designação, porém, da espécie a respeito do gênero é pela diferença constitutiva, que é tomada da forma da coisa. Esta determinação ou designação, porém, que está na espécie a respeito do gênero, não é através de algo existente na essência da espécie, que não esteja de modo nenhum na essência do gênero. Até mesmo tudo o que está na espécie está também no gênero, como não determinado, pois se o animal não fosse tudo o que é o homem, mas uma parte dele, não seria predicado dele, visto que nenhuma parte integral se predica do seu todo. Se observar, porém, a maneira como diferem o corpo, na medida em que é posto como parte do animal, e na medida em que é posto como gênero, pode-se ver como isto acontece. Pois não pode ser gênero, de modo como é parte integral. Portanto, este nome, que é corpo, pode ser tomado de várias maneiras, pois é denominado corpo, na medida em que está no gênero da substância, por ter tal natureza que nele podem ser designadas 3 dimensões. No entanto, as próprias 3 dimensões designadas são o corpo que está no gênero da quantidade. Acontece, porém, nas coisas que aquilo que tem uma perfeição aceda também a uma perfeição ulterior, como é claro no homem, que tem a natureza sensitiva e, além disso, a intelectiva. De modo semelhante, também pode ser adicionada outra perfeição, como a vida ou algo deste tipo, sobre esta perfeição, que é ter tal forma que nela possam ser designadas 3 dimensões. Portanto, este nome, corpo, pode significar uma certa coisa que tem tal forma, da qual decorre nela a designabilidade de 3 dimensões, exclusivamente, de tal maneira que daquela forma não resulte nenhuma perfeição ulterior, mas se algo a mais sobreviver, esteja a parte da significação de corpo, assim denominado. Deste modo, corpo será parte integral e material do animal, pois assim a alma estará a parte daquilo que é significado pelo nome de corpo, e será superveniente ao próprio corpo, de tal modo que o animal é constituído de ambos, isto é, do corpo e da alma como de partes. Este nome corpo pode também ser tomado de tal modo que signifique uma certa coisa que tenha tal forma, a partir da qual 3 dimensões possam ser designadas nela. Qualquer que seja aquela forma, quer alguma perfeição ulterior possa prover dela, quer não. Deste modo, corpo será gênero de animal, pois em animal nada há a tomar que não esteja contido implicitamente em corpo, pois a alma não é outra forma distinta daquela pela qual as 3 dimensões poderiam ser designadas naquela coisa. Assim, quando se dizia que corpo é o que tem tal forma, a partir da qual 3 dimensões podem ser designadas nele.
Entendia-se qualquer forma que fosse, quer a alma, quer a preteridade, quer qualquer outra. Assim, a forma do animal está contida implicitamente na forma do corpo, na medida em que corpo é seu gênero. Esta é também a relação de animal para com o homem. De fato, se animal denominasse apenas uma certa coisa, que tem tal perfeição, que possa sentir e mover-se por um princípio existente nele, com exclusão de outra perfeição, então qualquer outra perfeição ulterior que sobreviesse estaria para com animal a modo de compartir e não como implicitamente contida na noção de animal, e assim não seria gênero. Mas é gênero na medida em que significa uma certa coisa de cuja forma podem provir os sentidos e o movimento, qualquer que seja aquela forma, quer seja apenas alma sensível, quer seja sensível e racional simultaneamente. Assim, portanto, o gênero significa indeterminadamente o todo que está na espécie, pois não significa apenas a matéria. Semelhantemente também, a diferença significa o todo, e não significa apenas a forma, e também a definição significa o todo ou ainda a espécie. Mas, diferentemente, pois, o gênero significa o todo, como uma certa denominação determinando o que é material, na coisa sem determinação da forma própria, donde o gênero ser tomado a partir da matéria, embora não seja a matéria. Como é claro, pois, denominar-se corpo a partir do fato de ter tal perfeição, que 3 dimensões possam ser designadas nele, a qual perfeição, na verdade, está como que materialmente para com uma perfeição ulterior. No entanto, a diferença é o contrário, como uma certa denominação tomada da forma determinada, a parte de que a matéria determinada entre na sua intelecção primeira, como é claro quando se diz animado, isto é, aquilo que tem alma, pois não se determina o que é, se corpo ou algo distinto. Donde Avicena dizer que o gênero não é inteligido na diferença como parte da sua essência, mas apenas como um ente, a parte da essência, assim como o sujeito também pertence à intelecção das afeições. Por isso, também o gênero não se predica da diferença, falando propriamente, como diz o filósofo, no 3º livro da Metafísica, e no 4º dos Tópicos, a não ser talvez, como o sujeito predica-se da afeição, mas a definição ou espécie compreende ambos, isto é, a matéria determinada, que o nome do gênero designa, e a forma determinada, que o nome da diferença designa. A partir disso, fica claro a razão por que o gênero, a espécie e a diferença estejam proporcionalmente para com a matéria, a forma e o composto, na natureza, embora não sejam idênticos a eles, pois nem o gênero é a matéria, mas tomado da matéria como significando o todo, nem a diferença é a forma, mas tomada da forma, como significando o todo. Daí dizermos que o homem é animal racional, e não resultante de animal e de racional, como dizemos que ele resulta da alma e do corpo. De fato, se diz que o homem resulta da alma e do corpo, assim como, a partir de 2 coisas, é constituída uma terceira, que não é nenhuma delas. Com efeito, o homem não é nem a alma, nem o corpo. Mas, se de algum modo se disser que o homem resulta do animal e do racional, não será assim como uma terceira coisa a partir de 2 coisas, mas sim como uma terceira intelecção a partir de 2 intelecções. De fato, a intelecção de animal exprime a natureza da coisa, sem determinação da forma especial, a partir do que é material, a respeito da perfeição última. No entanto, a intelecção desta diferença racional consiste na determinação da forma especial. A intelecção da espécie ou da definição é constituída a partir destas 2 intelecções. Deste modo, assim como uma coisa constituída a partir de outras não recebe predicação das coisas, a partir das quais é constituída, igualmente a intelecção não recebe predicação das intelecções, a partir das quais é constituída. De fato, não dizemos que a definição é o gênero ou a diferença. No entanto, embora o gênero signifique toda a essência da espécie, nem por isto é preciso que seja única a essência das diversas espécies cujo gênero é idêntico.
pois a unidade do gênero procede da própria indeterminação ou diferença. Não, porém, de tal modo que aquilo que é significado pelo gênero seja uma natureza numericamente una nas diversas espécies, a qual sobrevém a outra coisa que seja a diferença determinando-o, assim como a forma determina a matéria, que é numericamente una, mas porque o gênero significa alguma forma, não porém determinadamente esta ou aquela, que a diferença exprime determinadamente, a qual não é outra senão aquela que era significada indeterminadamente pelo gênero. Deste modo, diz o comentador no 11º livro da Metafísica, que a matéria-prima é denominada una pela remoção de todas as coisas, mas o gênero é determinado uno pela comunidade da forma significada, donde ser claro que pela adição da diferença, removida aquela indeterminação, que era a causa da unidade do gênero, permanecem diversas as espécies pela essência. E já que, como foi dito, a natureza da espécie é indeterminada a respeito do indivíduo, assim como a natureza do gênero a respeito da espécie. Daí vem que, assim como aquilo que é gênero, visto que se predicava da espécie, implicava na sua significação, embora indistintamente, o todo que está determinadamente na espécie. Também, do mesmo modo, é preciso que aquilo que é espécie, na medida em que se predica do indivíduo, significa o todo que está essencialmente no indivíduo, embora indistintamente. É deste modo que a essência da espécie é significada pelo nome de homem, donde homem predicar-se de Sócrates. Se, porém, a natureza da espécie for significada com exclusão da matéria designada, que é o princípio de individuação, assim portar-se-á a modo de parte. Deste modo, é significada pelo nome de humanidade. De fato, humanidade significa aquilo donde procede que o homem seja homem. A matéria designada, porém, não é aquilo donde procede que o homem seja homem, e assim não está contida de modo nenhum naquilo a partir do que o homem tem o ser homem. Como, portanto, humanidade inclui, na sua intelecção, apenas aquilo a partir do que o homem tem o ser homem. Fica claro que se exclui da significação a matéria designada, ou que se prescinde desta. E como a parte não é predicada do todo, daí procede que humanidade não se predica nem de homem, nem de Sócrates. Daí, Avicena dizer que a quididade do composto não é o próprio composto do qual é quididade, embora até a própria quididade seja composta, como a humanidade, embora seja composta, não é o homem, sendo mesmo preciso que seja recebida em algo que é a matéria designada. Mas visto, como foi dito, a designação da espécie a respeito do gênero se dá pela forma. A designação, porém, do indivíduo a respeito da espécie se dá pela matéria. Assim, é preciso que o nome, significando aquilo de onde é tomada a natureza do gênero, com exclusão da forma determinada que perfaz a espécie, signifique a parte material do todo, assim como o corpo é a parte material do homem. No entanto, o nome significando aquilo de onde é tomada a natureza da espécie, com exclusão da matéria designada, significa a parte formal. Deste modo, a humanidade é significada como uma certa forma, e dizer-se que é a forma do todo, não por certo, como que acrescentada às partes essenciais, isto é, a forma e a matéria, assim como a forma da casa é acrescentada às suas partes integrais, mas ela é antes uma forma que é um todo, isto é, abarcando a forma e a matéria, com exclusão, no entanto, daquilo pelo que a matéria é destinada a ser designada. Fica assim, portanto, claro que este nome, homem, e este nome, humanidade, significam a essência do homem, mas diversamente, como foi dito, pois este nome, homem, a significa como um todo, isto é, na medida em que não prescinde da designação da matéria, mas a contém implícita e indistintamente, como foi dito, que o gênero contém a diferença. Assim, este nome, homem, predica-se dos indivíduos. Mas este nome, humanidade, a significa como parte, pois não contém na sua significação senão aquilo que pertence ao homem na medida em que é homem, e prescinde de toda a designação da matéria, daí não predicar-se dos indivíduos do homem. E por causa disto, às vezes o nome de essência
encontra-se predicado da coisa. Com efeito, dizemos que Sócrates é uma certa essência, e às vezes se nega, assim como dizemos que a essência de Sócrates não é Sócrates. Capítulo 3. Visto, pois, o que é significado pelo nome de essência nas substâncias compostas, cumpre ver como está para a noção de gênero, de espécie e de diferença. Entretanto, uma vez que aquilo a que cabe a noção de gênero, de espécie ou de diferença, predica-se deste singular assinalado, é impossível que a noção de universal, isto é, de gênero ou de espécie, caiba à essência, na medida em que é significada a modo, de parte, como pelo nome de humanidade ou de animalidade. E por isso Avicena diz que a racionalidade não é diferença, mas princípio da diferença, e pela mesma razão, humanidade não é espécie, nem animalidade gênero. Do mesmo modo, também não se pode dizer que a noção de gênero ou de espécie caiba à essência na medida em que é uma certa coisa existente fora dos singulares, como sustentavam os platônicos, pois, assim, o gênero e a espécie não seriam predicados deste indivíduo. Com efeito, não se pode dizer que Sócrates seja isto que está separado dele, nem além dos mais, aquele separado traria proveito do conhecimento deste singular. Assim sendo, resta que a noção de gênero ou de espécie caiba à essência, na medida em que é significada a modo de todo, como pelo nome de homem ou de animal, na medida em que contém implícita e indistintamente este todo que está no indivíduo. Ora, a natureza ou a essência tomada desta maneira pode ser considerada de dois modos. De um modo, de acordo com a sua noção própria, e esta é consideração absoluta dela própria. Deste modo, nada é verdadeiro dela, senão o que lhe cabe enquanto tal. Daí, o que quer que seja de distinto que lhe for atribuído, a atribuição será falsa. Por exemplo, ao homem, por ser homem, cabe-lhe o racional, o animal e o demais que entra na sua definição. No entanto, o branco, o preto ou o que quer que seja desse tipo que não é da nação da humanidade, não cabe ao homem, por ser homem. Donde, se perguntar se esta natureza, assim considerada, possa dizer-se una ou várias, nenhum dos dois deve ser admitido, pois ambos estão fora da intelecção da humanidade e ambos podem advir-lhe. De fato, se a pluralidade fosse da sua intelecção, nunca poderia ser una, quando, no entanto, é una na medida em que está em Sócrates. Do mesmo modo, se a unidade fosse da sua noção, então a natureza de Sócrates e de Platão seria uma e a mesma, nem poderia plurificar-se em vários. É considerada de outro modo, de acordo com o ser que tem nisto ou naquilo. Deste modo, algo predica-se dela por acidente, em razão daquilo em que é, assim como se diz que o homem é branco, porque Sócrates é branco, embora isto não caiba ao homem por ser homem. Esta natureza tem, porém, um duplo ser, um nos singulares, outro na alma, e de acordo com ambos, seguem-se acidentes à citada natureza. Nos singulares tem também um ser múltiplo de acordo com a diversidade dos singulares. No entanto, nenhum destes seres é devido à própria natureza, de acordo com a sua primeira consideração, isto é, a absoluta. De fato, é falso dizer que a essência do homem, enquanto tal, tenha o ser neste singular, pois se ser neste singular coubesse ao homem, na medida em que é homem, nunca seria fora deste singular. Semelhantemente, também, se coubesse ao homem, na medida em que é homem, não ser neste singular, nunca seria nele. Mas é verdadeiro dizer que o homem, não na medida em que é homem, obtém o ser neste singular, ou naquele, ou na alma. Portanto, é claro que a natureza do homem, absolutamente considerada, abstrai de qualquer ser, de tal modo, porém, que não haja exclusão de nenhum deles. E é esta natureza, assim considerada, que se predica de todos os indivíduos. Não se pode, porém, dizer que a noção de universal caiba à natureza, assim tomada, pois a unidade e a comunidade são da noção de universal. Ora, nenhum destes cabe à natureza humana, de acordo com a sua consideração absoluta. De fato, se a comunidade pertencesse à intelecção do homem,
Então, em qualquer em que se encontrasse a humanidade, encontrar-se-ia a comunidade. Sendo isto falso, pois não se encontra nenhuma comunidade em Sócrates, mas tudo o que há nele é individualizado. Do mesmo modo, não se pode também dizer que a noção de gênero ou de espécie advenha a natureza humana de acordo com o ser que tem nos indivíduos, pois a natureza humana não se encontra nos indivíduos consoante a unidade, de modo a ser um algo que compete a muitos, o que é exigido pela noção de universal. Resta, portanto, que a noção de espécie advenha a natureza humana de acordo com aquele ser que tem no intelecto. De fato, a própria natureza humana tem no intelecto um ser abstraído de tudo que individua e, assim, tem uma noção uniforme para com todos os indivíduos, que, afora da alma, na medida em que é igualmente semelhança de todos, e leva ao conhecimento de todos, na medida em que são homens. E por ter tal relação para com todos os indivíduos, o intelecto descobre a noção de espécie e lhe a atribui, donde o comentador dizer, no princípio do sobre a alma, que o intelecto é que produz a universalidade nas coisas. Avicena também diz isto na sua metafísica. Embora esta natureza inteligida tenha a noção de universal, à medida em que é comparada com as coisas fora da alma, pois a semelhança una de todas, à medida em que tem ser neste ou naquele intelecto, é uma certa espécie inteligida particular. E assim é clara a falha do comentador no terceiro livro sobre a alma, que pretendeu concluir a unidade do intelecto em todos os homens, da universalidade da forma inteligida, pois a universalidade desta forma não se dá de acordo com este ser que tem no intelecto, mas na medida em que se refere às coisas como semelhança das coisas. Do mesmo modo também, se houvesse uma estátua corporal representando muitos homens, consta que aquela imagem ou espécie da estátua teria ser singular e próprio, na medida em que estivesse nesta matéria, mas teria a noção de comunidade na medida em que fosse a representação comum de vários. E como cabe à natureza humana, de acordo com sua consideração absoluta, que seja predicada de Sócrates e a noção de espécie, não lhe convém de acordo com a sua consideração absoluta, mas é dos acidentes que a acompanham em conformidade com o ser que tem no intelecto. Assim, o nome de espécie não é predicado de Sócrates, de modo que se diga Sócrates é espécie, o que aconteceria por necessidade, se a noção de espécie coubesse ao homem de acordo com o ser que tem em Sócrates, ou de acordo com a consideração absoluta, isto é, na medida em que é homem. De fato, o que quer que cabe ao homem, na medida em que é homem, predica-se de Sócrates. E, no entanto, ser predicado cabe por si ao gênero visto que é posto na sua definição. De fato, a predicação é algo que se completa pela ação do intelecto, que compõe e divide, tendo fundamento na própria coisa, a unidade daqueles dos quais um é dito do outro, donde a noção de predicabilidade pode estar encerrada na noção desta intenção, que é o gênero, a qual semelhantemente completa-se pela ação do intelecto. Não obstante, aquilo a que o intelecto atribui a intenção de predicabilidade, compondo-o com outro, não é a própria intenção de gênero, mas antes aquilo a que o intelecto atribui a intenção de gênero, como que é significado por este nome animal. Fica assim claro como a essência ou natureza está para a noção de espécie, pois a noção de espécie não é daquilo que lhe cabe de acordo com a sua consideração absoluta, nem dos acidentes que a acompanham, em conformidade com o ser que tem fora da alma, como a brancura e negrura, mas é dos acidentes que a acompanham em conformidade com o ser que tem no intelecto, e deste modo cabe-lhe também a noção de gênero ou diferença. Capítulo 4. Resta agora ver de que modo a essência nas substâncias separadas, isto é, na alma, na inteligência e na causa primeira. Pois embora todos admitam a simplicidade da causa primeira, alguns porfiam em introduzir a composição de matéria e forma nas inteligências e nas almas. O iniciador desta posição parece ter sido Avicebron, autor do livro Fonte da Vida. Isto, porém, é incompatível com o que dizem em geral os filósofos, que as denominam substâncias separadas da matéria e provam que são destituídas de toda a matéria.
A principal demonstração disto procede da capacidade de inteligir que há nelas. Vemos, de fato, que as formas não são inteligíveis em ato, senão à medida em que estão separadas da matéria e de suas condições, nem se tornam inteligíveis em ato, a não ser pela capacidade da substância inteligente, na medida em que são recebidas nela e na medida em que são elaboradas por ela. Daí ser preciso que em qualquer substância inteligente haja total unidade de matéria, de tal modo que nem tenha a matéria parte de si, nem também seja como uma forma impressa na matéria, como é o caso das formas materiais. Nem pode alguém dizer que não é qualquer matéria que impede a inteligibilidade, mas apenas a matéria corporal. De fato, se isto se desse apenas em razão da matéria corporal, como a matéria não é denominada corporal, senão na medida em que está sob a forma corporal, então seria preciso que a matéria obtivesse isto, quer dizer, impedir a inteligibilidade da forma corporal. E isto não pode ser, pois também a própria forma corporal é inteligível em ato como as outras formas, na medida em que é abstraída da matéria, donde não haver de modo nenhum composição de matéria e forma na alma ou na inteligência, caso se tome nelas a essência do modo como nas substâncias corporais. Mas há aí composição de forma e ser. Daí, no comentário da 9ª proposição do livro das causas, dizer-se que a inteligência é o que tem forma e ser, e toma-se aí forma pela própria quididade ou natureza simples. E é fácil de ver como isto se dá. De fato, quaisquer que estejam entre si, de modo que um seja causa de ser do outro, aquilo que tem noção de causa pode ter ser sem o outro, mas a recíproca não é verdadeira. Ora, acontece que o relacionamento da matéria e da forma é tal que a forma dá ser à matéria, e deste modo é impossível que haja matéria sem alguma forma. No entanto, não é impossível haver alguma forma sem matéria. De fato, a forma, por ser forma, não tem dependência para com a matéria, mas se encontram algumas formas que não podem ser senão na matéria, isto lhes advém na medida em que estão distanciadas do primeiro princípio, que é o ato primeiro e puro, donde aquelas formas que estão próximas ao máximo do primeiro princípio serem formas subsistentes por si, sem matéria. De fato, a forma, de acordo com a totalidade do seu gênero, não necessita de matéria. Como foi dito, tais formas são inteligências, e por isso não é preciso que as essências ou quididades destas substâncias sejam algo de outro que a própria forma. Portanto, a essência da substância composta e da substância simples diferem nisto, que a essência da substância composta não é apenas a forma, mas abarca a forma e a matéria. No entanto, a essência da substância simples é apenas a forma. E a partir disto, são causadas outras duas diferenças. Uma é que a essência da substância composta pode ser significada como todo ou como parte, o que acontece por causa da designação da matéria, como foi dito, e por isso a essência da coisa composta não se predica. De não importa qual modo da própria coisa composta, de fato, não se pode dizer que o homem seja sua quididade, mas a essência da coisa simples, que é sua forma, não pode ser significada senão como todo, visto que nada há aí, além da forma, a maneira de recipiente da forma. Deste modo, de qualquer maneira que se tomar a essência da substância simples, predica-se desta. Daí Avicena dizer que a quididade do simples é o próprio simples, pois não há algo de outro recebendo-a. A segunda diferença é que as essências das coisas compostas, por serem recebidas na matéria designada, multiplicam-se de acordo com a divisão dela, donde acontecer que alguns sejam o mesmo em espécie e diversos em número. Mas, como a essência da simples não é recebida na matéria, não pode haver aí tal multiplicação. E deste modo é preciso que não se encontrem nestas substâncias vários indivíduos da mesma espécie, mas tantas são as espécies quantas forem os indivíduos, como Avicena diz explicitamente. Portanto, tais substâncias, embora sejam apenas formas sem matéria, não há nelas uma simplicidade completa, nem são ato puro, mas têm uma mistura de potência, e isto se evidencia como segue. Com efeito, o que quer que não é da intelecção da essência ou quididade, isto é advindo
de fora e fazendo composição com a essência, pois nenhuma essência pode ser inteligida sem aquilo que é parte da essência. Ora, toda essência ou quantidade pode ser inteligida sem que algo seja inteligido do seu ser. Posso de fato inteligir o que é o homem ou a fênix, e no entanto ignorar se tem ser na natureza das coisas. Portanto, é claro que o ser é outro em relação à essência ou à qualidade, a não ser que acaso haja alguma coisa cuja qualidade seja o seu próprio ser, e esta coisa não pode ser senão única e primeira, pois é impossível que se dê purificação de algo, senão pela adição de alguma diferença, como a natureza do gênero se multiplica em espécies, ou por ser a forma recebida em matérias diversas, como a natureza da espécie se multiplica em diversos indivíduos, ou por um ser absoluto e outro recebido em algo, como se houvesse um certo calor separado, seria pela sua própria separação. Outro em relação ao calor não separado. Se porém for afirmada alguma coisa que seja apenas ser, de tal modo que o próprio ser seja subsistente, este ser não receberá a adição de diferença, pois já não seria apenas ser, mas ser e, além disso, alguma forma. Muito menos receberá a adição de matéria, pois já seria ser não subsistente, mas material. Donde resta que tal coisa que seja seu ser não pode ser senão um só. Donde ser preciso que, em qualquer outra coisa, exceto ela, um seja o seu ser e outra sua quantidade, natureza ou forma. Donde ser preciso que, nas inteligências, haja ser além da forma, e por isso se disse que a inteligência é forma e ser. Tudo, porém, que cabe a algo, ou é causado pelos princípios de sua natureza, como a capacidade de rir no homem, ou advém de algum princípio extrínseco, como a luminosidade no ar pela influência do sol. Ora, não pode ser que o próprio ser seja causado pela própria forma ou quantidade da coisa, quero dizer, como causa eficiente, pois assim alguma coisa seria a causa de si mesma, e alguma coisa levaria a si mesma a ser, o que é impossível. Portanto, é preciso que toda coisa, tal como seu ser, é outro que sua natureza, tenha o ser a partir de outro. E como tudo que é por outro reduz-se ao que é por si, como uma causa primeira, é preciso que haja alguma coisa que seja causa de ser para todas as coisas. Por isto que ela própria é apenas ser. De outro modo, ir-se-ia ao infinito nas causas, pois toda coisa que não é apenas ser, tem causa do seu ser, como foi dito. É claro, portanto, que a inteligência é forma e ser, e que tem o ser a partir do ente primeiro, que é apenas ser, e este é a causa primeira, que é Deus. Ora, todo que recebe algo de outro está em potência a respeito disso, e isto que é recebido nele é seu ato. Portanto, é preciso que a própria quantidade ou forma, que é a inteligência, esteja em potência a respeito do ser que recebe de Deus, e esse ser é recebido a modo de ato. E assim, encontram-se potência e ato nas inteligências, não porém forma e matéria, a não ser por equivocação. Daí também sofrer, receber, ser sujeito e tudo de semelhante que parece caber às coisas, em razão da matéria. Caber por equivocação às substâncias intelectuais e corporais, como diz o comentador no terceiro livro sobre a alma. E visto que, como já foi dito, a qualidade da inteligência é a própria inteligência. Por isso, sua qualidade ou essência é o mesmo que ela própria. É o seu ser recebido de Deus. É aquilo pelo que subsiste na natureza das coisas. E por isso tais substâncias são ditas por alguns compostas de pelo que é e o que é, ou o que é e ser, como diz Boécio. E uma vez que potência e ato são postos nas inteligências, não será difícil encontrar uma multidão de inteligências, o que seria impossível se não houvesse nenhuma potência nelas. Donde o comentador dizer, no terceiro livro sobre a alma, que se a natureza do intelecto possível fosse ignorada, não poderíamos encontrar multidão nas substâncias separadas. Há, portanto, distinção delas entre si de acordo com o grau de potência e ato, de tal modo que uma inteligência superior, que está mais próxima do primeiro, tem mais ato e menos potência, e assim em relação às demais. E isto se encerra na alma humana, que ocupa o último grau das substâncias intelectuais, donde seu intelecto possível está para as formas inteligíveis como a matéria-prima, que ocupa o último grau no ser sensível, para as formas sensíveis, como o comentador diz no terceiro livro sobre a alma. E por isso,
O filósofo a compara a uma tabuleta, na qual nada está escrito, e por isso, visto ter entre as demais substâncias inteligíveis mais potência, torna-se assim tão próxima das coisas materiais, que uma coisa material é levada a participar do seu ser, de tal modo que a da alma e do corpo resultam ser num composto, embora esse ser, na medida em que é da alma, não seja dependente do corpo. E deste modo, depois desta forma, que é a alma, encontram-se outras formas, que têm mais potência e mais próximas da matéria, tanto que seu ser não é sem a matéria, no ser das quais encontram-se a ordem e grau até as primeiras formas dos elementos, que são próximas ao máximo da matéria, onde nem terem alguma operação, senão de acordo com a exigência das qualidades ativas e passivas e das demais, pelas quais a matéria se dispõe para a forma. Capítulo 5. Visto, então, isto, fica claro como a essência se encontra em diversos. De fato, encontra-se um tríplice modo de ter essência nas substâncias. Com efeito, há algo como Deus, cuja essência é seu próprio ser. E por isso encontram-se alguns filósofos que dizem que Deus não tem quididade ou essência, pois sua essência não é algo de outro que o seu ser. E daí, seguem-se que ele próprio não esteja num gênero, pois é preciso que tudo que está num gênero tenha quididade, a parte de seu ser. Visto a quididade ou natureza do gênero ou da espécie não se distinguir de acordo com a noção da natureza daqueles dos quais é gênero ou espécie, mas o ser é diverso nos diversos. Nem é preciso por dizermos que Deus é apenas ser, que caiamos no erro daqueles que disseram que Deus é aquele ser universal, pela qual não importa qual coisa é formalmente. Com efeito, este ser que Deus é de tal condição que nenhuma adição lhe pode ser feita, donde pela sua própria natureza ser um ser distinto de todo o ser. Pelo que no comentário da 9ª proposição do livro das causas, disse que a individuação da primeira causa, que é apenas ser, se dá por sua pura vontade. O ser comum, porém, assim como não inclua na sua intelecção alguma adição, igualmente não inclui na sua intelecção alguma exclusão de adição, pois se isto se desse, nada se poderia inteligir, ser do qual algo adicionar-se-ia sobre o ser. Semelhantemente, também, embora seja apenas ser, não é preciso que lhe faltem as restantes perfeições e excelências. Até mesmo tem todas as perfeições que há em todos os gêneros, pelo que é dito simplesmente perfeito, como o filósofo e o comentador dizem no 5º livro da Metafísica. Mas as tem de modo mais excelente que todas as coisas, pois neles são um, mas nas demais tem diversidade. E isto se dá porque todas estas perfeições cabem-lhe de acordo com seu ser simples, assim como se alguém pudesse efetivar as operações de todas as qualidades por meio de uma qualidade, teria todas as qualidades nessa qualidade única. Assim Deus tem todas as perfeições no seu próprio ser. De um segundo modo, encontra-se ciência nas substâncias criadas intelectuais, nas quais o ser é outro que a essência delas, embora a essência seja sem matéria, donde seu ser não será absoluto, mas recebido e por isso limitado e finito a capacidade da natureza recipiente, mas sua natureza ou quididade absoluta, não recebida em alguma matéria. E por isso se diz no livro das causas que as inteligências são infinitas inferiormente e infinitas superiormente. De fato, são finitas quanto ao seu ser, que recebem de um superior. Não são, porém, limitadas inferiormente, pois suas formas não se limitam à capacidade de alguma matéria que as receba. E por isso, não se encontra em tais substâncias uma multidão de indivíduos numa espécie, como foi dito, a não ser na alma humana, por causa do corpo ao qual está unida. E embora sua individuação dependa ocasionalmente do corpo, não se diz respeito à sua invocação, pois não adquire para si um ser individuado, senão no corpo do qual é ato. No entanto, não é preciso que, retirado o corpo, pereça a individuação, pois como tem ser absoluto, a partir do qual foi adquirido para si o ser individualizado, por causa do ter sido feita forma deste corpo, aquele ser permanece sempre individualizado. E por isso Avicena diz que a individuação e multiplicação das almas depende do corpo, do que diz respeito ao seu princípio, mas não no que se refere ao seu fim. E visto que nessas substâncias a qualidade não é o mesmo que o ser, por isso não classificáveis no predicamento,
e por isso encontra-se nelas gênero, espécie e diferença, embora suas diferenças próprias nos sejam ocultas. De fato, também nas coisas sensíveis, as próprias diferenças essenciais nos são desconhecidas, donde serem significadas por diferenças acidentais, que se originam nas essências, assim como a causa é significada pelo seu efeito. Assim como o bípede é posto como diferença do homem. Ora, os acidentes próprios das substâncias e materiais nos são desconhecidos, donde as suas diferenças não poderem ser por nós significadas, nem por si, nem pelas diferenças acidentais. Cumpre, no entanto, saber que o gênero e a diferença não são assumidos do mesmo modo naquelas substâncias e nas substâncias sensíveis, pois nas substâncias sensíveis o gênero é assumido daquilo que é material na coisa, a diferença, porém, daquilo que é formal nela. Daí dizer Avicena no princípio do seu livro sobre a alma, que a forma nas coisas compostas de matéria e forma É a diferença simples do que é constituído por ela. não porém de maneira que a própria forma seja a diferença, mas porque é o princípio da diferença, como o mesmo diz na sua metafísica, e disse que tal diferença é diferença simples, porque é assumida daquilo que é parte da quantidade da coisa, isto é, da forma. Como, porém, as substâncias e materiais são quantidades simples, a diferença não pode ser assumida nelas daquilo que é parte da quantidade, mas de toda a quantidade. E por isso, no princípio do sobre a alma, Avicena diz que Não tem diferença simples, senão as espécies, cujas essências são compostas de matéria e forma. semelhantemente, o gênero é também assumido nelas, a partir de toda a essência, no entanto, de modo diferente. De fato, uma substância separada converge com outra na imaterialidade e diferem entre si no grau de perfeição, de acordo com o afastamento da potencialidade e aproximação do ato puro. E por isso o gênero é assumido nelas daquilo que as acompanha na medida em que são imateriais, como a intelectualidade ou algo de semelhante. Daquilo, porém, de que deriva nelas o grau de perfeição, é assumida nelas a diferença, desconhecida, no entanto, para nós. Nem é preciso que estas diferenças sejam acidentais, visto serem de acordo com a maior e menor perfeição, que não diversificam a espécie. De fato, o grau de perfeição, ao receber a mesma forma, não diversifica a espécie, como o mais branco e o menos branco no participar da brancura do mesmo tipo. Mas o grau diverso de perfeição nas próprias formas ou naturezas participadas diversifica a espécie, assim como a natureza procede por graus das plantas dos animais, por meio de alguns que são intermediários entre os animais e as plantas, de acordo com o filósofo, no livro 7, sobre os animais. Nem é também necessário que a divisão das substâncias intelectuais sejam sempre por duas diferenças verdadeiras. Por isto, é impossível de acontecer em todas as coisas, como o filósofo diz no livro 11 sobre os animais. De um terceiro modo, encontra-se a essência nas substâncias compostas, de matéria e forma, nas quais tanto o ser é recebido e finito, por terem um ser a partir de outro, quanto, além disso, a natureza ou qualidade delas é recebida na matéria assinalada, e por isso são finitas, tanto superior quanto inferiormente, e nela já é possível a multiplicação dos indivíduos numa espécie, por causa da divisão de matéria assinalada. E acima foi dito como a essência está para as intenções lógicas nestas substâncias. Capítulo 6. Esta agora a ver como há essência nos acidentes, pois foi dito como há em todas as substâncias. E visto que, como foi dito, a essência é aquilo que é significado pela definição, é preciso que tenham essência da maneira como tem definição. Ora, tem uma definição incompleta, pois não podem ser definidos a não ser que o sujeito seja posto na sua definição, e isto é assim porque não tem ser por si separado do sujeito. Mas assim como da forma e da matéria resulta o ser substancial quando se compõe, igualmente do acidente e do sujeito resulta o ser acidental, quando o acidente advém ao sujeito. E assim também, nem a forma substancial, nem a matéria tem essência completa, pois na definição da forma substancial é preciso que seja posto aquilo de que é forma, e assim sua definição se dá pela adição de algo
que está fora do seu gênero, assim como a definição da forma acidental também. Daí, também, na definição da alma, ser posto o corpo pelo estudioso da natureza que considera a alma apenas na medida em que é forma do corpo físico. No entanto, as formas substanciais e acidentais diferem muito, pois assim como a forma substancial não tem por si ser absoluto, sem aquilo ao qual advém, igualmente aquilo ao qual advém, isto é, a matéria também não. E assim, da conjunção de ambas resulta aquele ser no qual a coisa subsiste por si, e delas faz-se um uno por si. Por isso, da conjunção delas resulta uma certa essência, donde a forma, embora considerada em si, não tenha uma noção completa de essência. É parte de uma essência completa. Mas aquilo ao qual o acidente advém é um ente completo em si, assistente no seu ser, o qual ser precede, de fato naturalmente, o acidente que sobrevém. E assim, o acidente sobreveniente, pela conjunção de si com aquilo ao qual advém, não causa aquele ser, no qual a coisa subsiste, pelo qual a coisa é ente por si, mas causa um certo ser segundo, sem o qual a coisa subsistente pode ser inteligida ser, assim como o primeiro pode ser inteligido sem o segundo. Daí, do acidente do sujeito não fazer-se um uno por si, mas um uno por acidente. E por isso da conjunção deles não resulta uma certa essência, como da conjunção da forma e da matéria. Razão porque o acidente nem tem noção de essência completa, nem é parte de uma essência completa. Mas, assim como é um ente sob um certo aspecto, igualmente tem também essência sob um certo aspecto. Mas, porque aquilo que é denominado ao máximo e o mais verdadeiramente em qualquer gênero é causa dos que estão depois daquele gênero, assim como o fogo, que está no limite da quentura, é causa do calor nas coisas quentes, como se diz no livro 2 da Metafísica. Igualmente é preciso que a substância, que é o primeiro no gênero doente, tendo essência o mais verdadeiramente e ao máximo, seja causa dos acidentes, que participam da noção de ente de modo secundário, e como que sob um certo aspecto. O que acontece, no entanto, diversamente, pois de fato, sendo a matéria e a forma as partes da substância, assim alguns acidentes seguem-se principalmente a forma e alguns a matéria. Ora, encontra-se alguma forma, como a alma intelectual, cujo ser não depende da matéria, mas a matéria não tem ser senão pela forma, donde nos acidentes que se seguem à forma, há algo que não tem comunicação com a matéria, como é o inteligir, que não se dá por órgão corporal, como o filósofo prova no livro 3 sobre a alma. Há, porém, alguns dos que se seguem à forma, que têm comunicação com a matéria, como o sentir, mas nenhum acidente segue-se à matéria sem comunicação com a forma. No entanto, nos acidentes que se seguem à matéria encontra-se uma diversidade, pois alguns acidentes segue-se a matéria de acordo com a ordem que tem para com uma forma especial, como o masculino e o feminino nos animais, cuja diversidade reduz-se à matéria, como se diz no livro 10 da Metafísica, donde, removida a forma do animal, os referidos acidentes não permanecem senão por equivocação. Alguns, porém, seguem-se à matéria, de acordo com a ordem que tem para com uma forma geral, e portanto, removida a forma especial, ainda permanecem nela. Assim, como a negridão da pele está no etíope, por causa da mistura dos elementos, e não por causa da alma. Por isso, permanece nele depois da morte. E porque cada coisa individua-se pela matéria e é colocada num gênero ou espécie, pela sua forma, assim, os acidentes, que se seguem à matéria, são acidentes do indivíduo, de acordo com os quais também os indivíduos da mesma espécie diferem entre si. No entanto, os acidentes que se seguem à forma são afeições próprias do gênero ou da espécie, donde se encontrarem em todos que participam da natureza do gênero ou da espécie, assim como a capacidade de rir segue-se à forma no homem, porque o riso acontece por alguma apreensão da alma do homem. Cumpre também saber que os acidentes, às vezes, são causados pelos princípios essenciais, conforme um ato perfeito. Assim como o calor no fogo, que sempre é quente, às vezes, porém, conforme apenas a aptidão, mas o complemento advém de um agente exterior, assim como a diafaneidade no ar, que se completa exteriormente pelo corpo luminoso. Quando, assim, a aptidão é acidente inseparável,
mas o complemento que advém por algum princípio que está fora da essência da coisa ou que não entra na constituição da coisa é separável. Assim, o mover-se e similares. Cumpre também saber que o gênero, a espécie e a diferença são tomados nos acidentes de outra maneira que nas substâncias, pois de fato, nas substâncias faz-se o uno por si da forma substancial e da matéria, resultando uma certa natureza da conjunção delas, que é propriamente colocada no predicamento da substância. Assim, nas substâncias, os nomes concretos, que significam composto, são propriamente ditos estar num gênero, como espécie ou gêneros, como por exemplo o homem ou animal. No entanto, a forma ou a matéria não estão num predicamento deste modo, a não ser por redução, assim como os princípios são ditos estar num gênero. Ora, do acidente e do sujeito não se faz um único por si, donde não resultar da conjunção deles alguma natureza a qual a intenção de gênero ou de espécie possa ser atribuída, donde os nomes acidentais, usados de modo concreto, não serem postos num predicamento como espécie ou gênero, como por exemplo branco ou músico, a não ser por redução, mas apenas na medida em que são significados em abstrato, como por exemplo brancura e música. E porque os acidentes não são compostos de matéria e forma, assim o gênero não pode ser neles tomado da matéria. É diferença da forma como nas substâncias compostas. Mas é preciso que o gênero primeiro seja tomado do próprio modo de ser, na medida em que o ente é dito dos 10 gêneros dos predicamentos diversamente de acordo com o anterior e o posterior, assim como a quantidade é denominada por ser medida da substância. A qualidade na medida em que é disposição da substância, é igualmente enquanto aos demais, de acordo com o filósofo no livro 9 da Metafísica. No entanto, as diferenças são tomadas neles da diversidade dos princípios pelos quais são causados, e como as afeições próprias são causadas pelos princípios próprios do sujeito, deste modo o sujeito é posto na definição deles, no lugar da diferença, se são definidos um abstrato, na medida em que estão propriamente no gênero. Assim como se diz que a duncidade é a curvatura do nariz. Mas aconteceria ao contrário se a definição deles fosse tomada conforme são denominados de modo concreto, pois assim o sujeito seria posto na sua definição como gênero, pois então definir-se-iam a modo das substâncias compostas, nas quais a noção do gênero é tomada da matéria, assim como dizemos que o adunco é o nariz curvo. Dá-se também algo semelhante se um acidente for princípio de outro acidente, assim como o princípio da relação é a ação e a recepção e a quantidade, e por isso o filósofo divide a relação de acordo com estes no livro 5º da Metafísica. Mas, como os princípios próprios dos acidentes nem sempre são manifestos, por isso tomados às vezes as diferenças dos acidentes e seus efeitos. Assim como viva e pálida são chamadas diferenças da cor, que são causadas pela abundância ou escassez de luz, pelo que são causadas as diversas espécies de cor. Conclusão. Fica assim, portanto, claro como a essência nas substâncias e nos acidentes, e como nas substâncias compostas e nas simples, e de que maneira as intenções lógicas universais se encontram em todos estes, exceto o primeiro que está no limite da simplicidade, a qual não cabe a noção de gênero ou de espécie, e por conseguinte, nem definição por causa de sua simplicidade, no qual esteja o fim e a consumação deste discurso. Amém.